Paz a você que está começando esse vídeo, estou muito feliz com a sua presença. Se você é novo aqui nesse canal, eu convido você a se inscrever no canal. Eu convido você a curtir e a compartilhar esse vídeo com os seus amigos ou com quem precisa ouvir esta palavra. Amém? A história de hoje está no livro de 2 a Reis, capítulo 19, versículos 6 e 7, eu vou ler. E Isaías disse-lhes: Assim direi vós ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Síria têm me blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. A história é o seguinte: havia um reinado naquela época. Este reinado se chamava Nação da Síria. Naquele momento, a Nação da Síria, ela governava o mundo. Era a nação mais poderosa, mais perigosa e a mais maldosa daquela época. O rei da Síria se chamava Senaqueribe. Havia também uma outra nação chamada Jerusalém, a conhecida nação escolhida por Deus, a nação de Israel. Por este momento, a nação de Israel tinha um rei chamado Ezequias. Estes dois reis são os dois personagens que fazem parte desta história. O rei Senaqueribe era um rei muito temido, o mais temido da sua época, por todos os reis. Ezequias, ele não era o mais temido, mas ele temia a Deus. Era uma diferença interessante naquele momento. Acontece que nasceu um desejo maligno no coração de Senaqueribe em destruir a nação de Jerusalém. Senaqueribe então manda seus mensageiros até a nação de Israel, onde o rei Ezequias era rei. E quando os mensageiros chegam a esta nação, no meio da cidade, eles fazem um verdadeiro barraco. Eles fazem um verdadeiro alvoroço, dizendo que aquela nação seria destruída, que a nação da Síria chegaria em poucos dias e mataria todos, jovens, velhos, crianças, grávidas, mães, pais. Aqueles mensageiros causaram um efeito de transtorno, medo, pânico, desespero em toda aquela nação. Eles chegaram até a desafiar e banalizar de Deus, dizendo que como é que vocês acreditam neste Deus que vocês servem? Aonde esse Deus estava quando a nação da Síria destruiu tal nação? Aonde esse Deus estava quando a nação da Síria acabou com tais nações? Aonde ele estava? Esse Deus não poderá vos livrar. Ele desafiou o rei Ezequias, dizendo ao povo que não era para ouvir Ezequias, que Ezequias estava enganando o povo, dizendo que Deus iria trazer a vitória. Enfim, eles falaram tantas coisas que deixaram o povo desesperado. Na realidade, aqueles mensageiros entregaram um verdadeiro alarme falso. Eles não entregaram um alarme falso de propósito, mas eles não sabiam que aquilo que eles estavam planejando fazer não iria acontecer. Acontece que Ezequias ficou angustiado, depressivo, triste, desesperado. Mas havia um profeta dentro da nação de Israel e ele se chamava Isaías, o conhecido profeta Isaías. Ezequias então manda os seus mensageiros, anciões dos sacerdotes, toda uma equipe até o profeta Isaías, até a casa do profeta Isaías, dizendo tudo o que tinha acontecido na cidade. Isaías então manda retornar ao rei uma mensagem dizendo: Rei Ezequias, fique tranquilo, nada vai acontecer. Eles banalizaram o meu nome, eles desprezaram o meu nome, mas pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Eu atacarei contra Senaqueribe com um vento monstruoso, um vento forte. Ele ficará assustado, voltará para a sua cidade
e lá mesmo ele morrerá pela espada. Ezequias então respira aliviado, fica bem, confiante em Deus. Daqui a uns dias, o rei Senaqueribe está indo para uma outra campanha de guerra. Ele manda mais uma mensagem para o rei Ezequias. Desta vez, manda por carta. Quando o mensageiro de Senaqueribe entrega a carta ao rei Ezequias, e Ezequias abre a carta para lê-la, ele fica desesperado outra vez. As mesmas palavras que foram ditas pelos mensageiros na primeira vez foram ditas novamente, mas especialmente escrita pelo próprio rei Senaqueribe e assinada embaixo. O rei Senaqueribe dizia: eu estou indo para uma outra guerra, mas eu não me esqueci de vocês. Quando eu terminar esta guerra, eu vou destruir a sua nação. Quando Ezequias lê toda aquela carta, bate um desespero no seu coração, bate uma tristeza, uma angústia no seu coração ao receber aquela notícia de ameaça e afronta. Ezequias então ele corre para o templo e vai falar diretamente com Deus. Na primeira oportunidade ele foi falar com Isaías, mas na segunda ele foi falar diretamente com Deus. E quando ele está clamando, suplicando a Deus por socorro, Deus no mesmo momento envia o profeta Isaías até a este local onde Ezequias estava. E quando o profeta Isaías chega, Isaías anima Ezequias dizendo: Ezequias, Deus ouviu a sua súplica, Deus ouviu o seu clamor, e ele mandou eu te dizer que nenhuma flecha o rei da Síria conseguirá mandar contra a nação de Israel. Nada vai acontecer, a vitória é do povo de Deus. Naquela mesma noite, todos foram dormir, todos foram descansar. A nação, os soldados de Senaqueribe, os soldados da Síria, estavam já cercando Jerusalém. Jerusalém já estava toda cercada pelos soldados da Síria. Eram inúmeros soldados, eram muitos soldados. Aquilo estava pondo um medo terrível em Jerusalém. Naquela noite, todos os soldados da Síria estavam dormindo um perfeito sono. Em Jerusalém já era diferente. Eu não creio que todos estavam conseguindo dormir, porque eles mal sabiam se iriam acordar com vida, porque uma guerra estava prestes a acontecer sem data marcada. Mas naquela mesma noite a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor visitou o acampamento da Síria que estava fora de Jerusalém, e a Bíblia vai dizer com verdadeiras letras: o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. Quando o raiar do dia começa, os exércitos se levantam, ou o restante deles. Quando Senaqueribe se levanta e vê o que aconteceu, todos mortos, 185.000 soldados reclinaram a sua cabeça para dormir, mas nunca mais acordaram. Senaqueribe ficou horrorizado com aquilo, com tantos soldados mortos, sem ferida, sem uma marca de espada, sem uma marca de guerra ou de luta. Ele pede para fazer a contagem e, para o seu susto, 185.000 soldados mortos. Ele, assustado com aquilo que aconteceu, ele volta para a sua cidade. Quando ele volta para a sua cidade, ele vai falar com o seu Deus. Ele vai praticar a idolatria. E quando ele está dentro do seu templo, a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, que os seus 2 filhos o surpreendem e o matam à espada. Tudo aquilo que Deus disse a Isaías e a Ezequias agora se cumpriu. Esta história nos traz 2 boas verdades. A primeira verdade é que toda palavra que não saiu da boca de Deus é alarme falso. Toda notícia, toda palavra que não veio da boca de Deus, e a boca de Deus é a Bíblia Sagrada também, é alarme falso. Nós estamos vivendo num momento muito precário, num momento onde o mundo está em pânico.
É óbvio que não podemos ignorar o grave problema que está visitando o nosso mundo, mas nós também havemos de concordar que muitos estão se aproveitando deste problema para entregar muitos alarmes falsos. Muitos na mídia estão exagerando em suas notícias. Muitos na mídia estão escolhendo somente as notícias ruins e deixando para trás as notícias boas. Mas aprendemos que com essa história, que aquilo que não vem de Deus é alarme falso. Aquilo que foi proferido, palavras de maldição contra a sua vida, se não veio da boca de Deus, é alarme falso. Toda palavra lançada contra o seu ministério, contra a sua chamada, contra a sua família, é alarme falso. Se não veio da boca de Deus, é alarme falso. Seja ela notícia boa ou notícia ruim, porque notícia boa também chega como alarme falso. Notícia ruim, então, muito mais. A segunda verdade que aprendemos é que o povo de Deus não necessita passar por histeria, pânico ou medo. Sabe por quê? Simplesmente por causa de uma razão. Ninguém pega Deus de surpresa. Tudo isto que tem acontecido, inclusive essa história, Deus já sabia que iria acontecer. E se Ele já sabia que iria acontecer, Ele já sabia o fim dela. Estamos passando por um momento em que é difícil evitar o medo, é difícil evitar o pânico. Preocupamos-nos com o futuro da nossa família, com o futuro do nosso emprego, com o futuro da nossa nação, com o futuro de tudo que pertence à nossa vida ou aos nossos próximos. Mas a palavra de hoje nos aconselha: não tenhais medo, não tenhais pânico. Para tudo há um propósito da parte de Deus. Por causa de um alarme falso, 185.000 soldados perderam a sua vida porque desafiaram o Deus que é conhecedor de todas as coisas. Bem, esse vídeo termina aqui e espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal e continue a confiar em Deus. Deus abençoe e um grande abraço.